Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho pelo seu prestígio ao nosso programa e, de resto, a toda a programação, a toda a rede de programas da TV Mundo Maior. Vamos falar aqui mais uma vez sobre a campanha Espiritoteca. 20 mil livros estão sendo distribuídos em casas de repouso, hospitais, presídios, livros espíritas. E você pode patrocinar a entrega de um livro, R$12 por mês. Você pode se tornar sócio e colaborar, não é? Um preço bastante acessível. Basta você ligar para 011 4966 5775, segunda a sexta-feira, horário comercial. Ou então acessar o site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. É só você acessar o site ou ligar, você será bem atendido, com presteza, e as informações lhe serão prestadas. Esta campanha é uma iniciativa da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Hoje, continuando a falar sobre mediunidade, recorrendo ainda ao livro Somos Todos Médiuns, um livro do Dr. Odilon Fernandes, um livro interessantíssimo, com conteúdo interessante para os nossos estudos a respeito de mediunidade. E o Dr. Odilon, neste livro, como em quase todas as suas obras, ele comenta textos de O Livro dos Médiuns, trechos de O Livro dos Médiuns, como aqui no capítulo 13, níveis de sintonia. Ele fala sobre níveis de sintonia, estudando a segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 213. Este Livro dos Médiuns é editado pelo ID, porque às vezes há uma diferença, não é, de editora para editora. Ele extraiu do ID, do Instituto de Difusão Espírita, de Araras. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 213. Escreveu aqui, os espíritos escreveram em O Livro dos Médiuns: quando a escrita é habitualmente ilegível, quer dizer, psicografia, habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito que seja mais exato. Então, com o tempo, com o exercício, com o esclarecimento do médium, esta escrita, que inicialmente pode ser ilegível, ela pode se tornar mais clara, mais legível e deve se tornar mais clara e mais legível. Se ela não se tornar mais clara e mais legível, é melhor que o médium pare de psicografar, porque ele continuar escrevendo algo que ninguém pode ler, nem ele, não faz sentido. Ele continuar a escrever, a psicografar, e não venha com essa história de que é língua morta, idioma morto, que o espírito está escrevendo num idioma de vida anterior. Ninguém pode decifrar. Que utilidade tem isso? Isso é pura perda de tempo, não é? É o caso de um médium solicitar ao espírito para que ele seja mais claro e mais objetivo, né? Em outras palavras, que ele vai estudar caligrafia.
que ele vai estudar caligrafia para escrever, porque não adianta nada, não é? Não adianta nada, porque ninguém entende nada. Paulo já falava a respeito disso em uma de suas epístolas aos Coríntios, não é? Que tinham aqueles que profetizavam, mas tinham aqueles que tinham o dom de explicar as profecias, ou de decifrar as palavras que eram ditas. Espírito, por exemplo, que se comunica nas sessões mediúnicas apenas chorando, gritando, chorando, falando, algo ininteligível. Isso não faz sentido, isso não tem razão de ser, a não ser que seja um espírito doente. Mas espírito esclarecido, espírito protetor, espírito que vem para trazer uma palavra, ele não pode ficar ali com sons guturais, como se fosse ali um selvagem, não é? O médium tem que participar. O médium tem que pedir ao espírito mentalmente para que ele seja mais preciso, mais claro, mais objetivo, mais nítido naquilo que ele está querendo dizer. Porque não faz sentido algum, isso é perda de tempo. Então, o Dr. Odilon Fernandes diz o seguinte: em mediunidade, carecemos considerar os níveis de sintonia. Sim, os níveis, vamos dizer assim, mais profundos, dos níveis mais superficiais de sintonia ou de transe mediúnico. Cada transe mediúnico tem suas características, não é? É segunda característica da mediunidade, segunda característica do médium, segunda característica do espírito, não é? Tem que somar essas características todas, não é? Dois médiuns psicógrafos, eles não são iguais, dois médiuns psicofônicos não são iguais, dois médiuns clarividentes não são iguais, por aí afora, não é? Porque cada qual com a sua característica, com a sua personalidade, com a sua faculdade, mais ou menos desenvolvida e mais ou menos afinada com o espírito, porque depende também dessa afinidade que o médium cria com o espírito e que o espírito, por sua vez, cria com o médium. Depende desse grau de intimidade. Isso é como, por exemplo, dois amigos, não é? Você conhece uma pessoa, de início você não tem assim o maior entrosamento com ela. Depois que você se torna amigo daquela pessoa, passa a conviver, a convivência, você vai adquirindo confiança, não é? Aí o grau de intimidade aumenta. Assim acontece também na mediunidade. Quando o espírito percebe que pode confiar no médium, e o médium percebe que pode confiar no espírito, esse entrosamento ele se torna mais fácil, não é? Um entrosamento mais íntimo, digamos assim. Voltaremos no segundo bloco.